E nesse vídeo eu irei falar sobre a série de animação X-Men 97, que eu assisti há um tempo atrás, né? Tive a oportunidade de assistir os 10 episódios. Ela é a continuação direta da série clássica ali, o X-Men, que foi produzido entre 1992 e 1996, que é o ponto onde para e dá continuidade agora nessa série. Que foi, na época, uma das melhores produções aí da Saba, né? Com certeza, aí nos anos 90, das melhores produções que teve aí dessa produtora, e que resolveram retomar agora, né? E eu tive a oportunidade de assistir e realmente dá para perceber que eles captaram muita coisa ali da série clássica, né? É bem interessante, né? E ele pega um ponto importante ali da saga, né? Eu imagino quando deve ter parado, como que deve ter ficado aí os fãs do X-Men, né, sem entender o que estava acontecendo. Então, ele volta num ponto em que supostamente o professor Xavier faleceu, né? Eu não sei, eu não assisti. Eu assisti poucos episódios daquela época, né? Até eu tenho alguns episódios perdidos aí daquela época, é difícil encontrar realmente, né? Ela foi exibida na Fox Kids e não sei do paradeiro dela, né? Eu acho que deve estar na Disney, né? Porque essa temporada nova está na Disney. Lembrando que foi produzido ano passado, né? Daí eu resolvi assistir agora, né? Então ele pega num ponto, né? Voltando, em que o professor Xavier supostamente faleceu e acabou os X-Men se sentindo abandonados. E daí aparece o Magneto, com um visual bem estranho, sabe? Ele com a cabeleira branca, tudo bem, tranquilo. Ele tem uma roupa, um colã com um M enorme no peito e uma luvas estranhas, uma luvas assim que parece de dançarina da noite. e, e ele fala assim que o Charles, antes de falecer, deixou para ele os cuidados dos X-Men. E é interessante ao mesmo tempo, né, curioso, né, que eles tipo, aceitam de boa, né? Até falando sobre o Wolverine, né? O Wolverine eu achei um pouco diferente aí do tradicional. Ele assim, mais maleável, dando conselhos, abraços. Nem o Wolverine, o cérebro Wolverine do Hugh Jackman no cinema fazia isso, né? Então eu imagino assim que o Logan Wolverine, com o passar do tempo, ele vai ficando mais sisudo, né? A gente fica mais sisudo com a vida, né? Com as coisas que não dão certo, as interações, isso é normal, isso é acho que da vida de qualquer um, né? Por isso que fala que uma pessoa idosa é ranzinza, na verdade ela é talhada pelo ambiente, né? E com ele, né, ele basicamente é um lobo, né? Um lobisomem. Então, eu imagino que ele vai ficando pior com o passar do tempo. E não como é apresentado ali, aceitando o Magneto de boa, né? Sem questionar. Né? E tanto até nos filmes do X-Men, né? O Wolverine do Hugh Jackman odeia o Magneto, né? É uma coisa assim intrínseca, né? Uma coisa vamos dizer, uma coisa de pele. Então, mas todas as características ali da série clássica estão, né? Muito interessante. Os traços, né? Claro, mais aperfeiçoados, né? Que os traços não são bonitos, né? Na época, a gente tem que reconhecer isso, né? Sei lá, eu imagino que era um desenho feito à mão, né? Ali nos anos 90, e tem uns traços estranhos, né? Mas a história é sensacional. E tem ali a abertura, né? Mantiveram, até com a música do Hermeto Pascoal, brincadeira. Toda aquela apresentação dos personagens, o embate final ali da trupe do Xavier contra a trupe do Magneto, né? Toda aquela atmosfera da abertura foi mantida, né? E no começo, assim, né, quando todas as coisas estão bagunçadas, dá a impressão assim que a maioria dos personagens estão querendo tirar o atraso. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque é uma melação só, né? Até tem um lance estranho, eu não sei se nos quadrinhos tem, depois vocês explicam pra mim. Eu imagino que deva ter, né? Uma coisa
mal resolvido, que começa meio que se resolver, da Vampira com o Magneto, né? E daí acaba gerando o ciúme do Gambit, né? Que é normal. Então o Gambit fica meio transtornado ali. E o começo fica assim, né? Parece um outro mutante ali, que eu não sei se ele é brasileiro, ele é latino, né? Que ele é aceito ali pelos X-Men, né? E acaba desenvolvendo ali um romancezinho, né? Com a Jubileu, né? Tem um certo destaque aí, né, nesses primeiros episódios. E tem o lance também importante ali do alter ego da Jean Grey, né? E daí é explicada a origem do Cable também, né? Que eu, né, como leigo no assunto, não sabia, né? Fui aprender com esses episódios. Então começa daquela forma amorosa e tal. Todo mundo ali meio que querendo se pegar, essa é a verdade. É uma série mais adulta, eu acho que assim. É voltado realmente para o saudosismo, né? Para o pessoal que cresceu assistindo a série clássica. E quando começa a despertar um embate ali, né? Coisas acontecem, daí que a coisa melhora. Eu não vou dar spoiler, não vou falar. Tem os embates, surge vilões, isso daí é normal, né? É uma série de super-heróis. Mas é muito bom, os traços são ótimos, assim, os diálogos são também excepcionais, né? As questões políticas são levantadas, né? Mantém aquele nível realmente da série clássica. Tem umas coisinhas ou outras assim que atrapalham, mas é normal, né? E até por se tratar de uma animação, vai ter coisas ali que você vai torcer um pouco o nariz. Tem ali um afastamento da Ororo, né, de Tempestade, que daí ela conhece ali um outro mutante, que vira meio namoradinho dela, aquela coisa. Então tem muito disso nos primeiros episódios, né? Quando a coisa começa a engrenar, daí deslanche, né? E tá se falando aí de uma nova temporada para ser produzida em 2026, né? E provavelmente vai ser feita, com certeza eles vão dar continuidade, aí deve ser X-Men 98, né? O que eu quero falar para vocês é que eu indico muito, principalmente para quem assistiu a série clássica, e é uma forma também de apresentar os X-Men com essa temática mais assim noventista, né? Que trata-se daqueles anos ali, o que aconteceu, para os públicos novos, né? O pessoal aí assistir e curtir, e até se interessar pelo antigo. E se não quiser assistir também, tudo bem, né? Fique só nesses 10 episódios e dê continuidade aí, se tiver problema com traços mais rústicos, né, que tem ali, né, nas primeiras temporadas aí, com certeza. Isso eles melhoraram muito, né? E ficou muito legal. Tem aquele traço da época, mas só que mais bem acabado. Então, eu recomendo muito e queria que você falasse logo abaixo o que você achou, se você assistiu. E desse explicações aí sobre os personagens aí, que eu não sou profundo conhecedor da temática, sei muita coisa. Fui aprender mais sobre os X-Men com os filmes ali, dos anos 2000. Confesso para vocês, eu, na minha juventude, eu li uma revistinha do Wolverine apenas, que é uma história que ele fica o tempo todo com embate com o Dentes de Sabre, que era muito legal. Eu gostava, sei lá, acabou se perdendo com o tempo, né? Não tem nem como. Quem não se preocupa em cuidar e colecionar, não vai ter o mesmo cuidado aí de um colecionador assíduo, né? E queria que você falasse logo abaixo o que você acha, e se você gostou, né? E se você pretende assistir, né? Coloca outros pontos aí. Eu falo muitas coisas aqui da minha opinião. Eu falei sobre o Wolverine, a minha opinião, o que eu vi sobre ele, né? Ele espera um Wolverine um pouco mais diferente, um pouco mais sisudo, querendo dar porrada no Magneto, né? Eu penso dessa forma. É claro que tem muito malemolência, jogo de cintura, eles têm que negociar muitas coisas. Nós sabemos dessa antiga amizade entre o Eric Magneto e o Charles Xavier, então tem tudo isso, né, que torna, né, o X-Men assim uma coisa épica, né? É legal isso daí, né? Esse negócio deles aí de amigos e inimigos, né? Isso é sensacional, né? Até bem tratado nos filmes também, né? É muito bem tratado. Ora eles estão contra o Magneto, ora tem que trabalhar com ele, né? E tem muito disso aí, de trabalhar com o Magneto, né? Nessa série.
Então eu queria que você falasse, desse o seu parecer, né? É bastante trabalhada essa questão também lá do casalzinho 20 lá, né? A Jean e o Ciclope, né? O Scott. Tem muita coisa aí deles nessa série. Eu não vou ficar dando spoiler, né? Fico por conta de vocês aí assistirem, né? São apenas 10 episódios, cada um aí contendo uns 30, 35 minutos, é rapidinho, né? Eu comecei a assistir assim, terminei em poucos dias, né? Mas realmente depois vai melhorando. Os primeiros episódios também assim e tal, mas como você está conhecendo a história, você vai indo. Depois vai melhorando. Então eu queria que você falasse logo abaixo aí o que você acha e vamos esperar aí 2026 com uma nova temporada, né? E o que é legal é que essa série é uma série com uma temática bem adulta, né? Para todos os públicos, né? Então não tem como torcer o nariz falando, é coisa de criança. Não tem. Isso não é desculpa, só se a pessoa não gostar mesmo, né? Mas então, fala logo abaixo o que você acha, curta, comenta, se inscreva, convide seus amigos, para que a gente possa atingir cada vez mais número de pessoas, né? De uma forma assim, uma conversa informal, né? Como eu falo sempre, um bate-papo de boteco, essas coisas, falando sobre os temas. Em cada vídeo eu vou trazer um tema diferente, né? Alguma coisa que surgir na minha mente. E não se esqueça, hein? Resenha Arte também é cultura.